Calcular R da expressão trigonométrica abaixo. Secante de 8α menos 1 que divide pela secante de 4α menos 1 é igual a tangente de R vezes α que divide pela tangente de 2α. Portanto, antes de assistir este vídeo até o final, tente por si mesmo resolver. Dê uma pausa, resolva o exercício e no final compare o resultado que você encontrar com o resultado que eu encontrarei em seguida. Portanto, este é um exercício bem interessante, em que nos pedem para encontrar o valor de R, tal que a tangente de R vezes α, que divide pela tangente de 2α, é igual a secante de 8α menos 1, que divide pela secante de 4α menos 1. Então, para resolver este exercício, eu vou fazer uma consideração dessa expressão à esquerda, tanto utilizando fórmulas trigonométricas, para encontrar uma expressão semelhante a esta, e o valor que eu encontrar do argumento da tangente, tanto vezes α, será o valor do raio R. Secante de A é igual a 1 sobre cosseno de A. Então, isto implica que secante de 8α será igual a 1 sobre cosseno de 8α e secante de 4α será igual a 1 sobre cosseno de 4α. Substituindo nessa expressão, teria que secante de 8α menos 1, que divide pela secante de 4α menos 1, será igual a 1 sobre cosseno de 8α menos 1, que divide por 1 sobre cosseno de 4α menos 1. Acho o denominador comum, cosseno de 8α, e aqui cosseno de 4α. Portanto, isto será igual a 1 menos cosseno de 8α, que divide pelo cosseno de 8α, em diante aplico divisão de frações, mantenho a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, cosseno de 4α, que divide por 1 menos cosseno de 4α. Então, essa expressão será igual a 1 menos cosseno de 8α, que divide por 1 menos cosseno de 4α, vezes cosseno de 4α, que divide por cosseno de 8α. Pela fórmula do arco duplo cosseno, nós teremos que cosseno de 2a será igual a cosseno ao quadrado de a menos seno ao quadrado de a. Então, cosseno de 2a será igual a 1 menos 2 vezes seno ao quadrado de a. Isto implica que 1 menos cosseno de 2a será igual a 2 seno ao quadrado de a. Então, essa expressão será igual a 1 menos cosseno de 2 vezes 4α, que divide por 1 menos cosseno de 2 vezes 2α, vezes cosseno de 4α, que divide por cosseno de 8α. Portanto, essa expressão será igual, digo que 4α é igual a A, e aqui nessa expressão digo que 2α é igual a A, e utilizo esta fórmula. Então, 2 que multiplica seno ao quadrado de 4α, que divide por 2 que multiplica seno ao quadrado de 2α, vezes cosseno de 4α, que divide por cosseno de 8α. Isto será igual a 2 seno ao quadrado de 4α é igual a seno de 4α vezes seno de 4α vezes cosseno de 4α, que divide por 2 seno ao quadrado de 2α vezes cosseno de 8α. Chegamos bem para a expressão do numerador. Nós temos 2 que multiplica seno de 4α vezes cosseno de 4α. Isso corresponde ao arco duplo seno. Portanto, 2 seno de A cosseno de A, isto será igual a seno de 2A. Isto implica que secante de 8α menos 1, que divide por secante de 4α menos 1, será igual a seno de 8α vezes seno de 4α, que divide
por 2 seno ao quadrado de 2α vezes cosseno de 8α. Seno de 8α que divide por cosseno de 8α, isso é igual a tangente. Então nós teríamos aqui tangente de 8α que multiplica por seno de 4α que divide por 2 seno ao quadrado de 2α. O que é seno de 4α? Seno de 4α, portanto, vamos lá distribuir o 4α. 4α, isso será igual a 2α mais 2α. Então, essa expressão será igual a tangente de 8α que multiplica por seno de 2α mais 2α que divide por 2 seno ao quadrado de 2α. Então, vamos utilizar a seguinte fórmula. Seno de A mais B, isso será igual a seno de A cosseno de B mais seno de B cosseno de A. Então, essa expressão será igual a tangente de 8α que multiplica seno de 2α vezes cosseno de 2α mais seno de 2α vezes cosseno de 2α. Portanto, essa expressão é semelhante a esta, então podemos somar. A soma vai dar 2 vezes uma delas. Então, teríamos 2 vezes essa expressão que divide por 2 vezes seno de 2α vezes seno de 2α. Este seno de 2α com este seno de 2α simplificamos. 2 por 2 também simplificamos. Então, isto será igual a tangente de 8α vezes cosseno sobre seno é igual a cotangente. Cotangente de 2α. Cotangente de A é o inverso da tangente de A. Então, secante de 8α menos 1 que divide pela secante de 4α menos 1 será igual a tangente de 8α que divide pela tangente de 2α. Se olharmos bem, isto será igual a tangente de Rα que divide pela tangente de 2α, se somente se R for igual a 8. Portanto, se houver essa correspondência, não é, dos arcos ou dos argumentos da tangente, e se igualarmos esses argumentos, nós teríamos 8α será igual a Rα. Simplificamos alfas, então R será igual a 8. Portanto, R é igual a 8. Essa é a resposta do nosso exercício. Se gostaste, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para receber as notificações dos próximos vídeos. Deixe nos comentários o que você achou sobre a resolução deste exercício, bem interessante. Fique ligado ao canal Apple Science Século XXI, Juventude e Sua Ciência. Até mais.